Olá, sejam bem-vindos à aula socializadora de contextos históricos da enfermagem, uma panorâmica bem abrangente da enfermagem no Brasil e no mundo durante os últimos séculos. É importante que se ressalte as nossas precursoras e principalmente a história formal da nossa profissão em todos os séculos e no nosso país. Fiquem à vontade de perguntarem e de analisarem todas as questões as quais vamos discutir durante a aula. Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre contextos históricos de enfermagem, uma aula extremamente importante porque ela faz a correlação entre os aspectos situacionais da nossa profissão, mas principalmente ela vai estar trazendo para a gente todo o processo de evolução mundial, desde lá dos primórdios, desde lá da história antiga até a nossa atualidade. É bem bacana porque ela ressalta toda essa questão nossa, do nosso contexto social, formativo, e é mais importante de tudo isso, você saber de onde veio a tua profissão, como que ela foi evoluindo através do tempo, e é bem bacana porque fazer uma panorâmica do que era a nossa profissão e o que é ela agora, é uma relação extremamente salutar, que nós falamos, uma relação de saúde. Certo? Então vamos lá à nossa aula de hoje. O que são então contextos históricos da enfermagem? É todo um processo de evolução dos períodos da nossa história. Igual essa figura nos mostra, do Corém, 2013, que ela relaciona todo esse processo informativo de como eram os cuidados lá nas histórias mais antigas, mais remotas que nós falamos, até os dias atuais. Se vocês verem, analisarem, não tinha-se muita preocupação com a questão da higiene, da limpeza, um termo novo, da antisepsia, da asepsia, não se tinha uso de máscaras, nem de luvas, nem de jaleco de proteção, a roupa branca era inexistente, usava-se roupa branca somente como roupa íntima que nós falamos, as peças de baixo, mais os lençóis. Então era uma época muito diferenciada da nossa. E essa evolução histórica, ela traz para a gente uma prática muito importante, que é fazer a avaliação e análise de como éramos e como evoluímos nos dias atuais. Certo, gente? Primeiro momento desses contextos históricos de enfermagem, nós avaliamos o quê? Que a enfermagem era tida como algo à parte, não existia a terminologia enfermagem. Existia o quê? Processos de cuidadores. Por que tinha somente cuidadores ou sacerdotes cuidadores ou mesmo feiticeiros? Porque eles alegavam que todo tipo de doença era um castigo dos deuses. Quando você adoecia, você estava fazendo o quê? Você estava tendo um castigo dos deuses. Você estava tendo uma prospecção, vamos dizer mais assim, de que veio essa demanda, veio essa condição de doença, porque a gente não tinha algo bom com os deuses, ou nós havíamos cometido algum pecado. Então era nesse processo que eles se acometiam, ou que eles falavam, olha gente, você ficou doente porque os deuses quiseram, você pecou, você fez algo errado. Ou se não, era um poder demoníaco, dizia que a pessoa estava endemoniada, então tinha essa demonização da doença. Então a pessoa estava doente, adoecida, porque ela tinha o quê? Um aspecto de demonização, ela tinha um poder demoníaco sobre ela. Por isso que eu disse logo no comecinho, não tinha o processo de cuidar do enfermeiro, mas eram sacerdotes, cuidadores, feiticeiros que mantinham esse poder de cura. Eles seguravam esse poder de cura que a gente diz, já que era um castigo dos deuses, já que era uma condição bem demoníaca, então alegava-se que necessitava de alguém com grande poder, poder mediante essa condição de castigo e demonização da doença, para tirar, para extrair do corpo adoecido isso que estava cometendo.
E esses sacerdotes e feiticeiros, eles tinham simplesmente uma função médica e de enfermagem. Eles tratavam os pacientes com banhos, com ervas, faziam sacrifícios de animais, sacrifícios, né, de entregas, para ver se curavam esse paciente. Mas em que período foi isso? Esse período antecedeu, né, o processo cristão que nós falamos, né? Com o cristianismo, com o advento do cristianismo, houveram grandes modificações. Mas até chegar no período cristão, né, nós tivemos várias épocas, várias eras nesse contexto, aos quais, né, você curava o seu doente, né, você tratava o seu doente simplesmente com esse aspecto sacerdotal ou de cuidados de feitiçaria. Quando começou a ter os experimentos que nós falamos do cuidado médico, né? Ou seja, a medicina começou a adentrar nos processos de cuidar. O primeiro povo, né, dizemos assim, que teve essa prospecção de cuidado foram os egípcios. Então começou lá no Egito. Os egípcios, eles traziam o quê? Todo aquele aspecto de que você pode cuidar porque o corpo adoeceu, não simplesmente porque ele está acometido de algo demoníaco ou foi simplesmente um castigo. Eles tinham o aspecto, né, de estarem sempre trazendo inovações, sempre buscando contextualizações. Não se tinha ainda o que a gente chama de anatomia de base, né? Não tinha essa anatomia, mas eles tinham processos. O principal processo deles era o embalsamar. Eles embalsamavam os corpos para que eles durassem mais tempo, ou, né, os corpos, né, das grandes, ou mumificavam os corpos, né? E nessa mumificação, eles aproveitavam, nesse embalsamar os corpos, eles aproveitavam para avaliar, eles aproveitavam para analisar o que estava acontecendo. E também faziam alguns tipos de experimento. Foi muito comum no Egito a prática da trepanação. O que era trepanação? A abertura do crânio em pessoas vivas. Então, se a pessoa estava muito adoecida, se ela referia dores de cabeça, ou se ela estava num processo de loucura, de depressão, eles abriam, vamos dizer assim, o crânio dessa pessoa, num processo chamado de trepanação, para fazer a avaliação. Eles achavam que tudo estava dentro da cabeça, né? Estava lá no cérebro, e cada partezinha do cérebro poderia levar a um tipo de doença. Se o teu cérebro estava mais claro, mais escuro, entre outras situações, né? Entre outros processos situacionais, o que não é muito diferenciado, né? Porque nós temos todo o controle através do sistema nervoso central, eles estavam no caminho certo com isso. E além do mais, né, eles tinham todo aquele contexto, né, das fórmulas religiosas, né, eles tinham, né, todo aquele contexto, né, de elevar ao Deus Sol, as deusas, né, principalmente ao Deus Ra, que é o Sol, né, as deusas, né, especificamente do Egito, e praticavam muito hipnotismo, interpretação de sonhos. Então, dependendo do que você sonhava, estava vinculado à tua doença, o teu contexto de adoecimento. E claro, né, acreditavam muito na influência de algumas pessoas sobre a prática de saúde das outras. Então, se eu estou doente, eu levo doença para outras pessoas. É um prospecto, que a gente fala, um embriãozinho, né, bem pequenininho, das contaminações. Eles não tinham essa, né, visualização do que era contaminação, do que não era contaminação, mas eles conseguiam sim visualizar que se eu estivesse com alguma coisa ruim, uma influência maléfica, e estivesse próximo a outra pessoa, eu poderia influenciar a qualidade da saúde dessa pessoa. Então isso daí fazia com que, se eu tivesse algum tipo de adoecimento, eu teria que ser afastado do meu ambiente. Eu retrato sempre, né, um filme bem bacana, né, que ele chama O Egípcio. Né, nesse filme O Egípcio, vocês poderão ver, né, se vocês conseguirem assistir, né, toda a condição, né, desse embalsamar, né, as casas, né, de mumificação, os processos de trepanação, as primeiras práticas médicas, que seriam bem bacanas. Não se falava em contexto de enfermagem, falava-se simplesmente em mulheres cuidadoras de baixa condição. Então,
Então, por exemplo, se tinha uma pessoa cometida, né, na época lepra, hoje a Hansen, a hanseníase, tinham feridas pelo corpo, eles eram afastados do seu ambiente, colocados em grutas, colocados em cavernas, aonde essas mulheres cuidadoras, né, de baixa condição ou prostitutas iam até lá cuidar desses doentes. E muitas vezes elas se contaminavam, então cuidavam e se contaminavam. Então eles tinham essa relação de que cuidar de feridas, cuidar da sujidade, cuidar de doenças, era típico, né, de pessoas de classes muito baixas, de classes sofridas, de pessoas abandonadas no meio do caminho, que vinham em caravanas e não tinham condição de se estabelecer no Egito. Então o Egito sempre trouxe essa prática, mas já tinha esse prospecto, né, da evolução, né, sociofundamental da saúde. E lá que ficou bem estabelecido o que a gente chama de primeiro ato de enfermagem. Qual é o primeiro ato de enfermagem? Atender aquele que precisa. Então essas mulheres iam aos lugares onde necessitava-se de cuidados, essas pessoas que estavam em isolamento, né, uma prática comum hoje na saúde, para cuidar daqueles que precisavam. Já num segundo momento, né, a outra população que a gente fala, né, da antiguidade, né, e bem evoluída nesses processos, era a Índia. Só que a Índia, ela tinha muito vinculado, muito adentrado dentro, né, dos processos de cuidar, que tudo era algo demandado pelos deuses. Então volta aquela condição, né, da doença, castigo dos deuses. E desde, né, do século VI antes de Cristo, olha só, eles já conheciam ligamentos, músculos, nervos, plexos, os vasos linfáticos, tinham vários antídotos contra envenenamento, sabiam sobre o processo, né, digestivo na época, hoje digestório, e eles tinham, né, uma coisa muito bacana, que eles faziam a avaliação corporal do corpo morto. Então é ali que iniciou-se, né, as primeiras buscas anatômicas, né? Se fortaleceram na Grécia, como nós vamos ver daqui a pouquinho, mas na Índia, né, os hindus já faziam um processo de abertura de corpos. Como eles têm, né, os animais como, né, sagrados, né, principalmente a vaca, então lá não tem a morte, como dizer assim, dos animais para alimentação. Então eles pegavam animaizinhos quando morriam, pessoas quando morriam, e começavam a avaliar essas questões. E um dos principais, né, processos, né, de procedimentos, né, técnicos da área médica, que são suturas, amputações, voltaram às trepanações, corrigiam fraturas, era bem presente nessa época. Os hindus, eles tinham muita, né, facilidade em estar mexendo com isso, suturavam, né, não tinha ainda, né, a questão do anestésico, né, do alívio à dor, mas eles davam alguns tipos de chás e de medicações que faziam com que esses procedimentos, principalmente de sutura, de amputação, de trepanação, fosse aliviada um pouco a dor, porque são processos extremamente dolorosos. Lá no Antigo Egito, a trepanação era feita a frio, né? Mas aqui na Índia, como eles conheciam bastante a área de chás, a área, né, de ervas, né, de ervateria funcional, então eles ministravam tudo isso para poderem estar realizando todas essas condições, para estarem realizando todos esses procedimentos mais dolorosos. E tinham também, né, um processo, né, do Buda, né, do budismo, que eles entregavam essa pessoa, né, aos pés de Buda, para ele poder fazer, né, a cura, né, o Buda hindu, né, não é o Buda, né, da China, é o Buda hindu, né, e lá eles tinham o desenvolvimento da enfermagem, que ali pessoas cuidavam, banhavam, tinha o sacerdote, né, com poderes medicamentosos, que é o embrião, né, da medicina. Então tudo isso era desenvolvido bem, né, formosamente, bem grandemente na Índia. E os hindus, né, foram os primeiros a construir as hospitalerias, né, ou cidades, né, de hospitalagem, ou cidades onde acolhiam os doentes, que depois vieram a ser chamados de hospitais, né, casa de hospitalização. Então eles construíram locais onde deixava todo mundo lá, né, sendo cuidado, todo mundo esperando o processo de cuidar, esperando os procedimentos em um lugar separado. E eles utilizavam o que para isso?
o que a gente chama, né, de brahmanismo, que é a religião hindu. Eles utilizavam o brahmanismo para fazer com que houvesse todo esse processo médico e de cuidar. Eles tinham um respeito muito grande pelo corpo humano, né? Proibiam a dissecação do cadáver, né? Aquilo que eles faziam para estudar não era dissecação, era simplesmente o que? Abriam, visualizavam ou ficavam apalpando, massageando, buscando aonde tinha ligamento, aonde tinha músculo, sem fazer a retirada da pele, sem fazer a abertura, né, dissecativa, né, ou seja, parte a parte, e não deixava ter derramamento de sangue. Muitas vezes eles tiravam, extraíam esse sangue para poder conseguir visualizar. E continuava com aquela impressão de que as doenças eram consideradas, né, castigos. Então eles tinham, né, essa crença do castigo também. E é bem bacana toda essa fundamentação, porque eles retratam o quê? Que todo mundo que adoece necessita de algo superior, no caso, né, o Brahma, né, o brahmanismo, para curar, para cuidar. Então eles levavam para esses embriões, né, para essas pequenas casas de hospitalagem, para ficar lá sendo cuidados, e faziam com que houvesse, vamos dizer assim, todo um contexto, né, toda uma situação adequada para esses nossos pacientes. Após, né, esse processo dos hindus, né, com as viagens, né, ou quando começaram a ter, né, as expedições, né, via mar, eles começaram a ver que existia um povo, né, o povo assírio e o povo babilônico, que também tinham situações de cura. E olha só, eles começaram a ter processos médicos situacionais, pautados lá o que tinha no Egito, porque a Síria e Babilônia era bem próximo, tendo, né, todo esse processo, né, de busca situacional lá na Índia, eles levaram para a Síria e Babilônia os cuidados de saúde, os cuidados pré-médicos. E olha só como era bem difícil, né, trabalhar como médico lá na Síria e Babilônia. Não existia processo de enfermagem. Tínhamos apenas as cuidadoras, mulheres cuidadoras. Aquele médico que era incompetente, que não conseguia curar, e infelizmente tinham doenças como hoje, né, que são incuráveis, né? E eles achavam assim que o médico detentor, né, sacerdotal, né, do saber, né, do cuidar, se ele fosse incompetente, não trouxesse a cura, olha o que eles faziam, gente. Amputavam as mãos, né? Fazia com que esse médico trabalhasse, né, como forma de indenização à família do acometido, à família do doente, à família do morto. Ele tinha que ceder todos os seus princípios, inclusive a sua casa, para que a família morasse. Então, ninguém quase queria trabalhar nesses aspectos sociais de ser médico, porque era bem cruel. Porque nem sempre eu iria conseguir curar, cuidar, né, de tudo isso. E olha só, se você não cuidasse adequadamente, ou se viesse a morrer algum dos pacientes, meu Deus, né? Ele estava fadado, né, até a amputação das tuas próprias mãos. Continuava-se, né, com aquela medicina baseada na magia, e aí aumentou, né? Enquanto você tinha uma demonização lá atrás no Egito, nos hindus, aqueles acreditavam nos 7 demônios causadores de doenças. Então, que esses 7 demônios acometiam, e os sacerdotes médicos, eles precisavam espantar. Então, eles, ao invés de ofertar medicamentos só, eles vendiam talismãs, orações, né, para contra-atacar esses demônios. Então, além de fazer procedimentos, eles rezavam. Por isso que oravam, por isso que tinha aquela questão, né, de ser sacerdote médico, para poder espantar os demônios e manter a saúde. E se não tivesse, né, a cura, significava que não tinha sido espantado esses 7 demônios, e esses médicos, infelizmente, necessitariam do quê? Né, de sanar, indenizar essa família. Eles conheciam bastante, né, o processo da lepra, que era aquilo que avassalava, que acabava com a população, e a cura era um milagre de Deus, né? Não tinha medicação, tinha só o isolamento nas grutas, não tinha hospitalagem como na Índia, e dependia do milagre de Deus. Então esse sacerdote médico tinha que orar muito, fazer as suas orações, né, com seus talismãs, para poder estar espantando. Então, se a gente começa a perceber, né, que o processo de contexto histórico da saúde, ele é bem pautado mesmo na condição
sociodemográfica, né, das populações, mas social, religiosa, né, acreditava-se nessa condição. E aí a China, né, sempre teve, né, uma maneira bem própria, né, de lidar com o seu aspecto religioso. Então eles, né, não acreditavam muito sim, na questão de que eu tenho que orar, eu tenho que rezar. Eles não acreditavam nisso. Eles acreditam no budismo, que Buda, né, tudo faziam, né, o Deus maior deles é Buda. Então eles tinham outras formas de lidar com a doença. E eles já classificavam em benignas aquilo que eles viam que ia ter condição de cuidar, em médias aquelas que eles isolavam e tratavam, vamos dizer assim, como são os hospitais hoje, e as graves, aquelas que eles viam realmente que não teria cura. E os templos eram rodeados de plantas medicinais. Eles trabalhavam diretamente com a ervateria e tinham bastante conhecimento, né, frente às doenças sexualmente transmissíveis, tipo sífilis, as doenças de contaminação, né, tipo varíola, que eles chamavam a doença da bexiga, né, a doença, né, varico, né, bexigosa na época, e tinham bastante procedimentos. Eles faziam operações de lábio, né, de fenda palatina, que hoje nós chamamos, né. Então a criança que nascia, né, com o lábiozinho, né, seccionado, né, o lábio leporino, o lábio de coelhinho, né, tinha tratamento, tratavam anemia, faziam indicação de ferro, né, faziam indicação de comer, né, fígado, tinham tratamentos para doença de pele. E olha só, em casos muito graves, né, em tratamentos de pele, principalmente a lepra, eles usavam arsênico, né, um potente, né, veneno, vamos dizer assim, né, um potente medicação, né, para levar a cura, mas em grandes doses eles também matavam. E a anestesia já tinha fundamentação de anestésico, que era o ópio, né? A primeira população a utilizar um tipo de anestésico foram os chineses. O ópio vinha de uma planta bem comum na China, que é a papoula, né? Eles extraíam as sementes da papoula, fabricavam o ópio e através desse ópio eles conseguiam, vamos dizer assim, anestesiar. Anestesiava como? Por forma de dopamento. Eles dopavam, eles drogavam esse paciente para poder estar realizando todos os tipos de procedimento, né? Também construíram vários hospitais de isolamento, casa de repouso, mas não teve muita evolução na prática cirúrgica, porque ele também proibia a dissecação de cadáveres, assim como lá na Índia. O que significa a proibição de dissecação de cadáver? O corpo tinha que ser íntegro, tinha que ser enterrado íntegro, a não ser que fosse alguém que não tivesse família, em abandono, que eles faziam aquelas práticas, como eu disse, de palpação, de avaliação de órgão, abria-se algumas partes do corpo, mas não dissecava e não derramava sangue. Os chineses, né, levaram bastante informação, vamos dizer assim, para o Japão, né, talvez pela proximidade cultural. Então os japoneses também faziam toda essa condição de curar. Só que no Japão eles estimulavam muito uma prática que hoje é proibida no nosso país, no Brasil, em alguns estados, né, dos Estados Unidos, alguns locais, eles estimulavam a eutanásia. Então, se percebesse que o doente estava muito acometido, que era uma doença que ia causar alto processo de contaminação, que poderia estar levando, né, algumas condições ruins, o que aconteceria, né? O que aconteceria diante de tudo isso? Eles tinham a prática da eutanásia, a prática situacional da eutanásia, mas é bem bacana, vamos dizer assim. Os japoneses, além do conhecimento medicamentoso, além dessa prática, eles tinham uma terapêutica bacana de termas, águas termais, águas quentes, águas sulfurosas, águas aonde iria conseguir, né, fazer um tratamento para esse paciente. Era bem estimulado toda essa condição. E eu acho top, né, falar para vocês que o que acontece? Que quando você leva hoje, né, o paciente para tratamento em águas termais, né, principalmente as sulfurosas, ricas em enxofre, tem um tratamento bem evidenciado. E nessa época, lá no Japão, antes de Cristo, eles já utilizavam essa prática fetichista e essa prática terapêutica.
Aí sim conseguimos chegar, né, ao processo, vamos dizer assim, ao processo ético formal, né, dos contextos históricos da enfermagem na Grécia. E a Grécia sempre foi muito evoluída no contexto de saúde. Lá que nós tivemos as primeiras teorias, né, gregas, né, que estavam diretamente ligadas à mitologia, mas que trazem até hoje. Afinal, né, o pai da medicina, né, o pai dos primeiros cuidados, era grego. Claro que eles tinham Apolo, né, o deus Sol, o deus da saúde, o deus da medicina, sabiam fazer a utilização de sedativos, tinha vários tipos de fortificantes, de chás, de sucos, de caldos. Eles tinham acesso à homeostasia, né, o processo homeostático, né, de parar o sangramento e de curar determinadas situações, de manter a homeostase do paciente, ou seja, o equilíbrio desse nosso paciente. Sabiam fazer ataduras, retiradas de corpos estranhos, tinham casas de tratamento dos doentes, que eram as hospitalarias, e era bem bacana porque lá já podia ser feito vamos dizer assim, as aberturas de corpos, eles, né, deixavam de secar o corpo. Então foi na Grécia que iniciou-se todo o processo, né, da anatomia físico-funcional. A medicina ainda era exercida pelos grandes sacerdotes, né, pelos médicos, ainda se tratava com banhos, massagens, sangrias, dieta, sol, água pura, que é bem, né, parecido com os nossos tratamentos de enfermagem, né? Faz massagem no paciente, leva para o banho, né, trata bem com a dieta, leva para tomar sol, ar puro, né, água pura. Então, são os aspectos fundamentais dos nossos contextos históricos. Apesar que eles davam muito valor, né, à beleza física, então tinha que sempre, né, ter uma situação, né, anatômica, atrasou um pouquinho porque eles não gostavam de cicatrizes, não gostavam disso, mas o corpo pós-mortem, né, o corpo morto, poderia sim trazer, né, uma grande condição para a nossa anatomia. E tanto o nascimento como morte era considerado ato impuro. Então eles desprezavam grandemente a obstetrícia, né? Quem fazia os partos eram as parteiras, né? Os grandes sacerdotes não queriam colocar a mão no nascer, porque era uma coisa suja. Além de vir do pecado, né, na cabeça deles, um ato impuro, né? Nascer era muito sujo, era muito feio. Então eles, né, não tinham cuidado de cuidar. E também abandonavam os doentes muito graves, que diferentemente do Japão, que existia a prática da eutanásia, lá não tinha a prática da eutanásia, mas eles deixavam em abandono, porque a cura de doenças graves, né, o estar em contato com doentes graves que iriam morrer, era altamente impuro para esses sacerdotes. Então eles isolavam, né, espantavam das cidades, deixavam em abandono, ou deixavam em abandono com a família, para não ter contato com essa impureza. Então, vamos lá no nosso querido Hipócrates, né? Hipócrates, o pai da medicina, ele tornou-se, né, o grande pai porque ele tinha conhecimentos científicos, apesar de ter, né, a crença de que algumas doenças vinham, né, de cunho dos maus espíritos. Hipócrates não acreditava muito nisso, ele acreditava que era tudo físico mesmo, né? A doença partia do organismo físico, não era mais a demonização da doença, não era mais um castigo, né, dos deuses, não eram causados por maus espíritos. Então ele deixou de lado essa crença e ele começou a avaliar os corpos, inclusive aqueles corpos que eram considerados impuros, né, os corpos muito adoecidos que eram abandonados até então. Ele ia lá para fazer o quê? A ressecção desses corpos. Se ouvia, né, se tivesse a morte desse paciente, ele ia lá fazer a avaliação anatômica e ele observava, né, o doente, fazia os diagnósticos, dava prognósticos, e ele começou a reconhecer doenças do pulmão, né, a tuberculose, né, a malária, a histeria, né, que eram as grandes, né, doenças da loucura, as neuroses, luxação, fratura. Então, teve um princípio fundamental terapêutico bem grandioso, né? Ele não gostava de contrariar a natureza, né, mas auxiliava a reagir, que ele fala, né, até entre aspas. Ele verificava a natureza de cada pessoa e analisava o processo de auxílio e reação. E os tratamentos eram muito parecidos ainda, né? Massagem, banho, ginástica, dieta, sangria, ventosas, vomitórios, né, que fazia a pessoa vomitar, purgativos, né, que fazia a pessoa purgar ou por diarreia ou por suor. Já tinha uns calmantes através das ervas medicinais e alguns medicamentos minerais, né, como sulfato ferroso, né, o potássio. Então ele tinha bastante conhecimento nessa área e modificou a crença, né? Então não era mais só de maus espíritos. O corpo adoece porque tem que adoecer, né?
Mas aí, com o nosso Hipócrates, ele começou a falar, eu preciso de gente, eu preciso de pessoas que auxiliem a cuidar. Quem queria auxiliar a cuidar? Mulheres da alta casta, mulheres ricas, não gostavam disso daí, não queriam. Então, mulheres da baixa casta, né? Por isso que às vezes a nossa profissão sempre foi considerada uma profissão, é uma profissão suja, é uma profissão onde, né, somente prostitutas atuavam, então você traz aquela bola de ferro, né, da tua profissão, que era uma profissão ruim. Mas não, porque ninguém que tinha um determinado tipo, né, de cultura ou de classe social, né, ou de riqueza, não queria, né, atuar junto ao sujo, né, da vida. Então, a nossa origem profissional começou nessa gama. Pessoas que não tinham condições, mulheres que não tinham condições de vida, ou prostitutas que precisavam de dia trabalhar na cura e à noite nos prostíbulos, nos cabarés, que cuidavam desses nossos doentes. E foi ali na Grécia que nós tivemos os primeiros, né, embriões, né, da nossa profissão. Pegavam essas mulheres, né, sempre, né, associadas ao trabalho feminino, ou pessoas nômades primitivas que só estavam passando ali pelaquela cidade, né, que não tinham condições de se manter, então como pagamento, né, diante essa questão, cuidavam-se das pessoas. E isso daí foi fortalecendo, né, essas questões e da evolução das nossas práticas durante o tempo. Aqui um pouquinho, né, uma foto, né, dos primeiros prospectos, vamos dizer assim, cirúrgicos. Olha lá, o que era a enfermeira? Uma mulher que ficava ali de amparo, nós chamávamos primeiro de bacieira, porque ela segurava a bacia onde os médicos lavavam as mãos, ela não tinha utilização de luvas, não tinha nada, né, era na base mesmo das mãos. Olha lá, médicos, só homens. Né, essa plateia assistente era numa classe médica, só homens fazendo a visualização. E a mulher, a enfermeira ali, que ela era uma dama, vamos dizer assim, uma dama de companhia, ou uma bacieira, para segurar a bacia para o cuidado dos médicos, certo? Então, vamos aos nossos processos iniciais situacionais. O que era a enfermagem? Né? Era uma prática relacionada a cuidado bem domiciliar. Né? Cuidava-se na casa, ficava essa dama de companhia cuidando, realizando o parto, fazia, né, todas as atividades, né, onde você dava banho, alimentação, higiene, mas lá na casa das pessoas. Muitas vezes nas hospitalagens, nos primeiros hospitais, eram só homens. Com o tempo é que as mulheres começaram a dividir as atividades entre os templos, né, dos sacerdotes e essas casas. Então, ajudava lá nos templos onde estavam os doentes, ajudava nas casas a cuidar. Isso muito, né, antes da escola pré-hipocrática, né, um pouquinho antes de Hipócrates, que não sabiam muito, né, sobre o funcionamento do corpo, essas concepções e evoluções. E era bem bacana porque acontecia uma situação de pertinência que nós falávamos, né, uma fase bem empírica, né, de evolução dos conhecimentos em saúde, onde começaram a ter a mulher como alguém muito forte para estar cuidando de determinados tipos de doença. Então, o médico, né, que era o homem, o sacerdote, que era o homem, dava os primeiros, né, cuidados, e depois a mulher é que fortalecia toda essa condição. Foi, né, aí o surgimento das nossas filosofias, né, dos progressos da ciência, e foram iniciando lá no século V a.C. Primeiro nós estávamos vendo no século VI, né, a.C., já estamos no século V, porque ele vai diminuindo até chegar, né, no ano de Cristo e depois de Cristo. E até os primeiros séculos dessa era cristã era nessa forma. E a saúde passou a ser um produto bem valorizado, tem uma nova fase, porque eles começaram a fazer investigações, né? Investigação de fenômenos, investigações anatomofisiológicos, né? Da anatomia e da fisiologia, pautando todos esses prospectos situacionais da enfermagem. E claro, com o período hipocrático grego, começaram a ver o quê? Não, nós podemos analisar um corpo morto, nós podemos abrir, existe um funcionamento além pele, existe um funcionamento, né, corporal que não é só demandado pelas práticas, né, culturais religiosas, mas algo que funciona no nosso corpo e ele é físico. Muita coisa foi obscurecida na fase, né, monástico-medieval, né, na fase onde não podia se falar que existia fatores, né, físicos, né, porque o cristianismo não permitia, né, que houvesse isso. É a fase que queimaram as
bruxas, queimavam os livros, né, queimou todo aquele processo situacional, tudo era considerado feitiçaria. Então, só quem praticava a saúde nessa época eram o quê? Sacerdotes, né, toda a parte cristã, toda a parte, né, das pessoas envolvidas com a igreja, envolvidas nessa característica religiosa. Então, homens, sacerdotes, eram médicos ou pessoas que estudaram na escola de Hipócrates, né, lá da Grécia, que vinham para a Europa poder, né, cuidar das pessoas lá nessa sociedade tão feudal, né, tão medieval. E nessa época começa a aparecer a enfermagem como uma prática leiga. Então aquelas mulheres que simplesmente banhavam, limpavam o que era sujo, começaram a aprender algumas coisas, né, com os médicos, com esses sacerdotes e falar, olha, eu sei enfaixar, eu sei, né, virar o paciente, quer dizer, mobilizar o paciente, tirar ele da cama, dar um banho diferenciado, colocar ervas nas feridas, que foram os primeiros curativos. Então, diante dessa prática leiga, começou um desenvolvimento. E aí, claro, sempre vinculado à religião, né, existia toda uma abnegação, né, um espírito de servir, de obediência, que tinha na enfermagem não mais aquela conotação de que era uma pessoa, né, da vida, uma prostituta, e começou a migrar a enfermagem para o clero, né, para a religião, para o cristianismo, que já começava a chegar aí, porque vamos dizer, nós já estávamos no período, né, pós-Cristo, nós fomos até o período, né, do século V antes de Cristo, e agora nós já vimos, né, teve um espaçamento na nossa história, onde a gente não tem muito contexto, né, cultural, social, e aí após o cristianismo, né, com o advento, né, do nascimento de Cristo, né, e depois de Cristo, séculos depois de Cristo, começou a ter toda essa prática, né, monastérica, medieval das práticas. Então a enfermagem começou a ter uma outra conotação. Ela não era ainda uma prática profissional, mas era considerada um sacerdócio, porque todo mundo fala, né, ser enfermeiro é um sacerdócio, né, ser enfermeiro parece que você é uma abnegação, é ser freira, por conta muito dessa época. E essas práticas estavam vinculadas mesmo às pessoas, né, de caráter religioso, as freiras, as mulheres que não tinham família e estavam diretamente vinculadas à igreja, que cuidavam do outro. E aí iniciou o exercício da enfermagem. Próximo ao século XIII e ao século XIV, né, e principalmente na época das reformas protestantes, que daí separou, né, a Igreja Católica das igrejas evangélicas, tiveram também uma retomada das pesquisas científicas, porque daí diminuiu um pouco a questão do clero, né, totalmente voltado ao catolicismo, né, e aí começaram as igrejas protestantes, a evangelização de uma forma diferente, o movimento renascentista, né, que foi iluminista lá, né, da época de Voltaire, na época, né, de De Gaulle. Então houve vários tipos, né, de escritores renascentistas que trouxeram pesquisas científicas para mudar o caráter do pensar. Então, o que acontecia? Para você ter estudo, para você ter uma condição de cuidar das pessoas, principalmente nas reformas religiosas da Santa Inquisição, muitas mulheres que estavam enclausuradas, né, que estavam lá, né, sendo freiras, mantinham-se o cuidar do hospital, porque o hospital era uma clausura, gente. Quando você estava, né, para ser levado a um hospital, era quase que uma situação de despedida. Você deixava a tua casa para ser cuidada numa clausura, né, num tempo de clausura, para poder fazer com que houvesse toda essa condição situacional. O hospital era considerado quase que um depósito de doentes, era totalmente insalubre, não tinha nenhum tipo de higiene, ficava homem, mulher, criança. Às vezes, uma cama, ficavam 5 pessoas, né? Cada cama de solteiro sempre era na prática de 2 adultos e uma criança, e ficava sempre amontoados em leitos coletivos. Não tinha essa noção de higiene e de que essa condição iria causar uma contaminação muito maior. E com o aspecto do adoecer, é que começaram a ver, gente, é preciso mudar.
é preciso renovar. E onde houve essa renovação? Através da enfermagem moderna. E com as práticas de saúde, né, que a gente fala do mundo moderno. Começamos a ver o quê? Nossa, existe toda uma situação de cuidado que devemos mudar, principalmente na ótica do sistema econômico. Mudou-se, né, saiu de mão o poder do clero e foram para as pessoas muito ricas. Iniciou-se uma sociedade capitalista, não mais uma sociedade sacerdotal, mas capitalista. E começaram a pensar, gente, precisamos melhorar a condição de atendimento e desenvolver essa prática profissional. E a partir do século, né, 16, com a Revolução Industrial até, né, o surgimento, né, da enfermagem moderna na Inglaterra no século XIX, cresceu muito o nosso cuidado, cresceu muito a informação do ser enfermeiro. E o que aconteceu então na Idade Moderna? A medicina, não medicina de ser médico, mas medicina significando o processo de cuidar, começou a favorecer, reorganizar toda a situação hospitalar, os médicos começaram a ter um posicionamento diferenciado, começou-se a ter, né, um processo disciplinar, né, de disciplinas de reordenação do que o profissional enfermeiro leigo, né, aquela mulher leiga poderia fazer. Isso refletiu diretamente na nova enfermagem. Então aquela fase tão sombria, né, tão esquisita, tão submersa, começou a ficar de lado e a gente começou a entrar numa fase iluminista da enfermagem, uma fase de melhora. Nós tivemos, né, uma época muito ruim, onde as condições eram péssimas. Nós tínhamos uma predominância muito grande de doenças infecto-contagiosas, falta de pessoas preparadas para cuidar desse doente, falta de dinheiro, né, ou seja, só os ricos continuavam a ser tratados em casa. O resto era jogado nesses depósitos. Mas começaram a pensar, gente, quanto mais a gente coloca depósito de pessoas, pior vai ser no processo de cuidar, pior vai ser nesse, né, processo de adequar a situação. Né? Só as pessoas mais abastadas, com muito dinheiro, é que tinha, né, o processo de cuidar. Começaram a falar, não, vamos repensar essa situação. É preciso repensar na situação. E aí era um cenário muito grandioso de guerra, de tumulto, e veio a nossa grande precursora, Florence Nightingale, que foi a precursora da enfermagem moderna, que começou a ter uma visualização, não interessa se ele é rico, se ele é pobre, ele vai ter todo um processo de cuidar. E com a chegada da guerra, né, principalmente a guerra da Crimeia, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que foi aonde deu todo, né, o embate, toda a condição de desenvolvimento de Florence, começaram a pensar, não, nós precisamos cuidar para termos população ativa, para termos trabalhadores. E foi através disso que nasceu, né, todo o que a gente fala, a enfermagem moderna, essa enfermagem que nós conhecemos através de Florence Nightingale. Quem que foi Florence Nightingale? Ela nasceu em 12 de maio de 1820, por isso que comemoramos a data da enfermagem no dia 12 de maio, em Florença, na Itália, filha de ingleses. Ela tinha uma inteligência muito nobre, ela era determinada, perseverante, e apesar de ser muito rica, ela queria o quê? Cuidar. Ela queria mudar a ideia das pessoas. Ela fez, né, uma enfermagem muito bacana na época, uma enfermagem, né, de observação, né, que nós tínhamos, e ela tinha muita determinação e propósito de levar essa condição. E como ela conseguia, por ser rica, ela conseguia dialogar bastante com políticos e oficiais do exército, ela deixou prevalecer, né, a sua situação. Ela falava, né, vários idiomas, né, francês, alemão, italiano, grego, latim, olha só quantos, né, idiomas ela falava, então ela conseguia se articular bem. Então ela começou a falar, não, eu preciso mudar esse quadro. Se tornou enfermeira, né, passou estudando nas Irmandades Católicas, se formou, né, como enfermeira prática, né, na época, e começou a falar, não, eu tenho vocação. Começou a visitar, né, hospitais, principalmente em Dublin, né, das irmãs, começou a fundar, né, situações aonde poderia melhorar essa qualidade de ser enfermagem, até chegar ao ponto aonde ela falou, não, eu preciso agir. Quando a Inglaterra e a França e a Turquia declararam guerra à Rússia, que nós chamamos a Guerra da Crimeia, e houve
total abandono desses nossos soldados, né, desse pessoal e também da população mais carente, ela falou, não, chega, vamos dar um basta. Olha só, a mortalidade entre os hospitalizados era de 40%. E ela falou, não, vamos dar um basta nisso tudo e começar a evoluir e a cuidar. Eu vou para a guerra. Todo mundo falou, você está louca. Ela pegou 38 voluntários e foram para Scutari e foram lá para uma cidade onde estava tendo a grande, né, a guerra da Crimeia, com muitas pessoas acometidas. E daí, olha só, a mortalidade começa a decrescer, diminuir de 40% para 2%. Os soldados, né, viam nela o anjo da guarda, tanto é que ela foi imortalizada, né, por todos. E por que ela era chamada Dama da Lâmpada? Porque ela, né, saía com uma lâmpada, né, aquelas lâmpadas de óleo, igual a lâmpadazinha de Aladim, ou se não com um lampiãozinho, né, que não tinha nada ali por perto para clarear, indo de leito a leito, percorrendo a enfermaria, atendendo os doentes, né? Só que, infelizmente, ela, durante a guerra, contraiu tifo, né, a febre tifoide, que era muito severa na época, poderia levar, né, uma situação, né, de morte, e ela teve que retornar. Mas nisso ela já tinha diminuído muito, né, a mortalidade de 40% para 2%, com técnicas de higiene, de limpeza, lavar as mãos, banho, separar as pessoas do leito. Infelizmente, com a tifo, ela começou a levar uma vida inválida, acamada. Mas nunca deixou de ser a nossa Dama da Lâmpada. Mas ela começou a ter o quê? Então, se dedicou a trabalhos intelectuais, começou a escrever as nossas primeiras normativas e assim mudar o destino da enfermagem, né? Até que chegou ao consenso, isso daí foi em 1800, olha só, demorou um pouquinho, mas em 1959 surgiu a primeira escola de enfermagem, a escola de enfermagem pautada nos princípios de Florence Nightingale e todas as condições fundamentais e intelectuais para cuidarmos dos pacientes. E é bem bacana. E aí, após fundar, né, essa escola de enfermagem lá no Hospital São Thomas, né, que foi um modelo para todo mundo, ela escolhia, né, pessoas, né, que ela estava, né, bem acamadinha, tudo, mas ela tinha as suas sucessoras, que ela foi precursora, né, ela tinha, né, quem escolhesse mulheres, né, que estivessem dispostas a ter uma disciplina extremamente rigorosa, né, que tivesse, né, uma rotina quase militar. A gente chamava que era uma escola Nightingaleana, onde essas candidatas tinham que ter vamos dizer assim, uma qualidade moral, né, uma qualidade religiosa, estivesse dispostas a atuar de todas as formas dentro desse processo. Na Netflix nós temos até, né, uma série, né, As Enfermeiras, que fala bastante sobre essa escola nightingaleana, né, ela mostra bastante como éramos pautadas numa disciplina bem rigorosa para atuar. O curso tinha duração de 1 ano e as aulas eram, infelizmente, ainda ministradas por médicos que atuavam nessa condição, até conseguir formar, né, mulheres precursoras também de aula para poder continuar ministrando. E foi, de fato, né, muito tempo médico, né, a única pessoa qualificada para ensinar, porque a gente não tinha, né, profissional habilitado, só com a saída, vamos dizer assim, das mulheres formadas na escola nightingaleana que começaram a ensinar. E quando a Florence morre, né, em 13 de agosto de 1910, ela deixa, né, um crescente, né, e florescente processo de ensino de enfermagem e todas as bases de higiene, cuidado e saúde que nós vemos até hoje. E a partir daí, a enfermagem não passou, né, a ser ciência, não deixou mais ser um processo situacional empírico, que era uma questão empírica, uma questão aonde que você vai ter o quê, gente? Somente o sacerdote, somente questões religiosas, mas, né, uma coisa bem tranquila, né, bem pautada nessa situação, e começou a vingar o quê? Já que não era mais uma atividade empírica, sacerdotal, religiosa, mas sim de ciência, ela começou a ser assalariada. Então a gente tinha o quê?
pagava-se um salário para as pessoas, não era mais aquela pessoa abandonada, uma prostituta, mas sim essas pessoas que estudavam, essas mulheres cultas, essas mulheres que estavam dispostas a entrar na escolinha, e essa mão de obra começou a crescer cada vez mais e ser uma prática social institucionalizada e específica. Aí uma fotica das nossas primeiras escolas de enfermagem, era uma rotina militar, olha só, a lâmpada, né, nós fazíamos o juramento, eu cheguei a fazer na época, eu sou quase da época de Florence, né, nós fazíamos toda essa questão, né, do juramento em cima da lâmpada de Florence. Hoje nós temos uma cerimônia muito bonita, né, que é a troca da lâmpada, né, é a cerimônia da luz, é muito linda. O juramento era feito ali, militarmente falando, para que todo mundo pudesse ter esse contexto. Agora eu vou ser uma Florence, um princípio florenciano. E mesmo, né, tendo muita dificuldade, nós, enquanto pioneiras da enfermagem, desenvolvemos toda essa situação e fomos espalhando pelo mundo. E lá nos Estados Unidos, com a chegada da escola dos Estados Unidos em 1873, aí sim tivemos todas as primeiras enfermeiras diplomadas a serviço de Nova York. Né, coloquei até aqui, a Escola de Florence Nightingale é baseada em 4 ideias chaves. O primeiro, treinamento de enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino a ser mantida pelo público. Segundo, as escolas de treinamento eram uma estreita associação com os hospitais e tinha que ter uma independência financeira e administrativa, não ser vinculadas a ninguém, ter uma prática social. As enfermeiras, no 3, profissionais, deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar de pessoas não envolvidas. Quer dizer, eu sei um pouco mais, eu vou ensinar o outro leigo. Quarto, as estudantes deveriam, durante todo o período de treinamento, ter residência à disposição, que lhe oferecesse ambiente confortável e agradável próximo ao hospital. Quase que a gente morava, né? Eu também fiz uma escola totalmente integral, né? Matutina, vespertina e noturna, e de plantões de finais de semana, era quase florenciana, e a gente tinha o quê? A residência em enfermagem, que era bem pautada nisso daí. Estávamos bem próximo ao hospital, aonde era chamado, a gente tinha que cuidar. E as escolas tinham alguns pontos essenciais, né? A primeira direção, sempre por uma enfermeira, o ensino através de métodos metódicos, não ocasionais, mas tinha que ter todo um processo científico. A seleção era vista, olha só, do ponto de vista físico, moral, intelectual e de aptidão, quer dizer, não era qualquer um que poderia cursar, até que, né, desenvolveu toda essa condição. E essa nossa história demorou um pouquinho para chegar no Brasil. Ele chegou lá em 59, junto com a primeira formação de escola. Mas nós tínhamos as enfermeiras práticas. E no Brasil, a nossa história começou, depois desse processo de Florence, com a nossa querida Ana Nery. Ana Nery estudou e se formou, teve formação prática nos princípios pautados de Florence, e ela trouxe para o Brasil toda essa condição. Ela nasceu na Bahia, ela casou, né, com Isidoro Negri, ficou bem novinha, viúva, mas o que aconteceu? Ela tinha esse conhecimento todo teórico de enfermagem. Com a Guerra do Paraguai, onde seus filhos estavam servindo, né, o exército, ela não aguentava mais ver sofrimento. E lá da Bahia, ela falou assim, eu vou pro Paraguai, eu vou para a fronteira para cuidar dos meus filhos e sobrinhos que estão no exército. Ela era viúva mesmo e seu filho estava lá. Ela improvisou hospitais, não mediu esforços e foi atender os feridos na frente de guerra. E aí ela começou a ser a precursora da enfermagem no Brasil, porque ela tinha estudo, ela tinha ensino e ela apresentou o que a gente chama de teoria do déficit de autocuidado, onde você tem o quê? Procedimentos subsidiados e não simplesmente, eu vou fazer para fazer. Ela teve uma premissa, eu vou começar a cuidar em cima dos preceitos de Florence, em cima dos preceitos da escola que eu tive e trazer para mim responsabilidades de cuidar de si mesma e dos que estão à sua volta. Ela que foi a primeira a dizer, a enfermagem não é simplesmente um sacerdócio, ela é uma ciência, ela assiste ao ser humano, ao indivíduo e à família, ela recupera
coopera, ensina o autocuidado, promove saúde em colaboração com os outros profissionais. A Ana Nery era muito sábia nesse sentido e começou a verificar o quão importante era o processo de cuidar. Essa nós temos a primeira escola de enfermagem no Brasil, né, com o Instituto Ana Nery, em 2005, né, onde começaram a formar através de todos esses preceitos, né, do cuidar, que a enfermagem não é simplesmente sacerdócio, a enfermagem ela é uma ciência e uma arte do cuidar. Certo, gente? Mediante esses contextos, nós temos aqui a nossa referência bibliográfica. Na apostila, no texto base, vocês têm toda a completude disso. Qualquer dúvida, né, estamos à disposição no tutoriamento e até a próxima aula. Abraço a todos vocês. Obrigada por assistirem essa aula, que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e, principalmente, busquem sempre as informações contidas no AVA, façam os nossos exercícios e sempre que tiverem alguma dúvida, entre em contato com os nossos tutores. Não deixem de ler os textos complementares e qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!